Fala, rapaziada, boa noite. Peço desculpas aí por esses inconvenientes aí. Infelizmente não estou conseguindo me conectar com o Deco, mas o Filipão tá aqui. Felipe Futebol Santa Catarina, Felipe do Amigos da Bola, também do Sempre Figueira. Ô, rapaz, que currículo, hein? Pois é. Essa tua bagagem. Hoje nós estamos aí, né, com esse... Pode falar, pode falar. Essa tua bagagem aí, rapaz, é de respeito, né? Ah, não. Só começando ainda, né? A gente está começando aí agora no meio da comunicação. Graças a Deus aí fazendo parte, né, desse grande canal que é o Sempre Figueira, né? Junto com os meus amigos ali, o Cláudio, o Matheus, os dois Gustavos, a Bruna e o Enzo Prim. É um prazer enorme estar com eles sempre ali. E também hoje estamos na TV também, né? Na TV por assinatura, na Urban TV, onde a gente apresenta o Amigos da Bola, né? Que está aqui atrás aqui. Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente está em todas as TVs por assinatura aí, ao vivo lá na Urban TV. Pô, legal. Falar nisso, a galera agora do canal Sempre Figueira também está fazendo uma live lá. Eu já falei pro Cláudio ontem, né? Que amanhã eu quero ver a live deles gravada. A galera ainda que não segue, ainda não conhece o trabalho da rapaziada do canal Sempre Figueira, cara, ontem eu ainda falei para eles, os caras estão acima da média, então quem ainda não conhece o trabalho dos caras lá, canal Sempre Figueira, com o Cláudio, essa galera toda que tu falou aí, vão lá, curtam o trabalho deles, seja no Twitter, seja lá no YouTube, porque vocês vão curtir muito. Eu, na verdade, domingo, eu acompanhei o jogo pelo YouTube com eles. Então, assim, os caras estão fazendo um trabalho bem bacana. Até brincaram contigo lá, que tu não pôde aparecer no intervalo. Chegaram a dizer o seguinte, aonde ele tá não tem Wi-Fi, hein? Não, é que eu fiz um jogo só e eu tava esporadicamente num bar, daí eles começaram com esse meme meu que todo jogo do Figueirense eu assisto no boteco. Mas então tá, rapaziada. Infelizmente o Deco não estamos conseguindo conexão. Mas vamos lá, ô Felipe, vamos mandar ver nós dois aqui. Mas eu preciso fazer uma introdução aí com a galera, com vocês aí, contigo também, a galera que talvez porventura não te conheça. E também já peço para curtir o teu trabalho lá também, um trabalho bem bacana, né? E é legal que assim, ó, a gente está vendo que hoje esse mundo cibernético aí, um brinde para as redes sociais dos tempos modernos, né, contemporâneo, porque hoje a gente consegue, um mero mortal aqui, ser humano, a gente consegue fazer essa interação e é bacana, a gente acaba meio que se sentindo um jornalista, um repórter, enfim, e agora a nossa voz, ela tem vez, né, de alguma forma, né? Então eu quero dizer para curtir o teu trabalho aí, porque é um trabalho que também a gente tem acompanhado e tá de parabéns. Ô Felipe, o seguinte, quem te apresentou o Figueirense, rapaz? Cara, o Figueirense foi meu pai. Foi meu pai, foi numa partida, nunca me esqueço, 2005, Figueirense e Paulista de Jundiaí pela Copa do Brasil. 2005? Ah, então tu começou... 2005. Tu começou a torcer pro Figueirense na era boa, né? Na era boa. Aí que eu te digo, né? Das boas campanhas, né? Porque o que acontece quando o sonho da criança, ou a criança, ela gosta daquele time que está em alta. E aí o Figueirense, eu não tenho dúvidas que o Figueirense naqueles anos ali, do início dos anos 2000, ele ganhou muito torcedor mirim, tá? Que hoje é uma rapaziada que está aí com seus, talvez, 20, 25 anos, por aí, né? Ô Felipe, vamos lá. Antes da gente chegar no que interessa realmente, que é para falar do Figueira do momento, tens algum jogo marcante? Caramba, essa é difícil. Cara, eu vou falar um que para mim mexe bastante também no estilo afetivo, que eu acho que foi a final de 2006 contra o Joinville, do Campeonato Catarinense. 2006? 3-0 no estádio Orlando Scarpelli. Foi show, né? Foi bem marcante. O Joinville era muito difícil. Exato. A galera que tá vendo o Joinville neste momento aí, não imagina o quanto o Joinville já incomodou, né? Exatamente. E... É muito difícil de ser batido em termos regionais, né? E o Figueirense fez uma grande partida, né? Tinha perdido a primeira final
né? Lá em Joinville, acho, se não me engano, acho que tinha sido 2-1, e aí no jogo da volta aqui no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense fez 3-0 com Cícero, Soares e Fernandes. Já no finalzinho do jogo, o Fernandes marcou o terceiro. Que time, né? Que time, né? Saudade. Saudades. E assim, cara, dentre tantos gols que tu já viu do Figueira, tens algum que é marcante mesmo? Esse tu não esquece? Eu sei que é difícil falar um. É difícil falar um, né? Mas tem. Cara, teve um que, além de ter sido uma pintura, mas eu acho que o momento também foi, eu acho que foi o do Reinaldo, no clássico contra o Avaí, lá na ressacada. 1-0 Figueirense, não lembro o ano agora, mas foi 1-0 na ressacada, gol do Reinaldo. O da Neblina? Esse mesmo. É esse mesmo. Foi um golaço. Foi um goleiro Renan, que depois foi pro Corinthians. Não, foi um golaço sim. Meu amigo, vamos lá então. Eu fiz essa introdução e mais uma vez eu lembro aqui que o Deco infelizmente não está podendo participar, problemas de conexão, porque eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês também. Mas vamos lá. Figueira em 2022, Felipe. Administrativamente, Figueira está bem, né? Administrativamente, sim. Botou as contas no lugar, né? A gente se vê falando internamente de salários em dias, tá tudo certinho. O problema, né, foi o futebol, né? Que a gente vai falar isso aí ainda hoje aqui na nossa live aí. Mas administrativamente está muito bem, sim. E o tal do soerguimento, tu acreditas? Já era para ser esse ano, né? Era para ser esse ano. Tá complicado, né? Mas a gente é torcedor, né? A gente não desiste, apesar dos pesares, a gente está sempre acreditando, né, no possível. Foi que nem a época da retomada, né? A retomada alvinegra, né? Que lá em 2019 lá todo mundo já falava, já dava a gente como rebaixado, deu aquele lance lá do WO. Aí o Figueirense conseguiu, né, se livrar do rebaixamento sofridamente, mas conseguiu se livrar do rebaixamento. E aí, claro, 2020, infelizmente, a gente acabou sendo rebaixado, mas falando do seu erguimento, eu acredito sim, mas talvez o ano que vem, né? Ó, beleza, conseguimos. Tá aí, ó. Conseguimos. O homem chegou, rapaz. É que assim, ô, Felipe, sabes aquela história de fazer boquinha? Uhum. Começou a fazer boquinha, entendeu? E tá aí, ó, aí faz essa média aí. E aí, Deco? Seja bem-vindo, boa noite, cara. O Deco, para quem não sabe, ele é meu irmão, tá? Então eu tô tendo o prazer, ô Felipe, de estar participando pela primeira vez com uma live com meu irmão aí, que também é figueirense rachado, cara, com a gente, sócio do Figueira. Então eu fico bem feliz. Eu disse para ele, Deco, amanhã nós vamos falar sobre o Figueira. Amanhã tem um convidado especial lá e a gente vai soltar a voz. Amanhã nós vamos falar mal, que é hoje, né? No caso, hoje. Hoje nós vamos falar muito mal do Figueira. Não, nós vamos falar bem, mas a gente não vai deixar de colocar a nossa visão desse ano 2022 difícil, né? Eu esperava mais. Ô, Deco, Felipe, tu me dá só com licença, só para eu aproveitar o Deco aqui, para fazer aquela introdução para a galera que não conhece ele. Deco, boa noite, seja bem-vindo. A casa é sua, meu amigo. Manão, eu não tô conseguindo ouvir direito. Tá dando a tua voz e tá dando uma voz anterior. Provavelmente do vídeo que eu pedi o convite. Que estranho, né? Tá ouvindo bem agora? Agora tá terminando o teu bem-vindo. Mas aí algum problema. Tá me ouvindo bem, né, Felipe? Sim, sim. Deve ser algum retorno aí, alguma coisa, tá? Tá ouvindo bem? Vou tentar entrar novamente. Tá. Ô Felipe, então vamos voltando ali. E é justamente isso que eu quero falar, da questão falou do sorgimento, que era para ter sido este ano, né? E aí justamente isso, é o departamento de futebol. Aí o departamento de futebol, meu amigo, aí precisa avançar, né? Esse pecou e feio. Esse aí foi duro de ver, porque teve contratações ali de jogadores que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Até mesmo agora para a Copa Santa Catarina a gente viu ali contratações como Eduardo Índio, né? Ninguém sabe de onde veio o Eduardo Índio. Teve outros jogadores também. Aí teve contratação de um goleiro que nem tinha jogado. Aí colocaram para a Copa Santa Catarina, a torcida
pelo menos, ao que parece, não botaram muita confiança, né, no João Guilherme, né, que veio do Sertãozinho. E aí ele saiu da equipe, aí o Figueirense contratou o goleiro Dida, que foi uma grata surpresa. O Dida fez boas partidas, né? Inclusive contra o Nação, né? Na penúltima partida. Na última partida, né, teve o gol, né, bastante questionável da equipe do Ercílio Luz, né? Que a bola bateu no braço do atleta do Ercílio Luz, o atleta Giovani, e acabou entrando. Mas eu acho que a derrota do Figueirense não foi só nisso, né? Se a gente vê nesse âmbito todo. Mas falando do departamento de futebol do Figueirense, eu acho que pecou muito esse ano, né? Teve escolhas ali. Gustavo Ramos fez apenas um gol só. Um atacante fez um gol só na Série C inteira, justamente contra o Ferroviário, aqui no estádio Orlando Scarpelli. Teve outras contratações também. Agora tá me lembrando. Agora não tá me vindo agora o nome agora aqui do pessoal. Gustavo Índio, que tá jogando aí a Copa Santa Catarina lá no começo do ano também, né? Então, são jogadores que têm as suas qualidades duvidosas, né? Eu na verdade, eu até separei aqui que nós vamos chegar no elenco, né? E esses nomes que tu citasse aí, e tem bem mais nomes, né? Mas nós vamos chegar lá ainda, e eu vou novamente te pedir permissão, ô Felipe, para que o Deco agora se apresente e a gente realmente comece o papo de vez. E aí, Deco, agora tá ouvindo bem? Eu e o Felipe? Show de bola? Tô ouvindo. Agora tá tranquilo, agora dá para ouvir. Dá para ouvir os conselhos de vocês também. O Deco, é o seguinte, esse é o Felipe. O Felipe, ele tem lá no YouTube, né, Felipe? Na Urban TV, né? Ele tem... A Urban TV, ela tá presente no YouTube e também nas TVs por assinatura também. O Amigos da Bola. E aí, isso. Projeto Amigos da Bola, e eu também tenho o canal Sempre Figueira também, que é o maior representante aí, né, do canal da equipe do Figueirense. Então o Felipe Deco, ele faz parte dessa geração, essa nova geração aí que está chegando e realmente está tendo voz e está dando voz para a torcida do Figueirense, que é o maior... seria o grande... O projeto do canal Sempre Figueira, ele só existe em virtude do Figueirense. Então é uma motivação maior desses canais existirem. Se bem que tu tens um trabalho também que vai além, e aí tu fala do futebol catarinense também, que eu acho bacana, tá, Felipe? E é uma coisa que eu quero depois trazer sobre a questão dos mistos, né? Que a galera pega tanto no pé, que eu, como torcedor do Figueirense, não posso falar de outros times. Não, posso sim. A gente pode avançar um pouquinho mais. Mas, Deco, te apresente já dizendo quem te apresentou o Figueirense, meu amigo. Olha, essa é uma pergunta difícil, tá? Não, foi o Jadson, é meu irmão. Não sei se tu falou que nós somos irmãos, né? E falou. Me sinto à vontade de chamar de Manão, mas se tu quiser eu te chamo de Jadson. Tanto faz. Fica à vontade. Quem me apresentou o Figueirense foi o Manão, tanto o Figueirense quanto o São Paulo. Mas São Paulo a gente deixa de lado, que hoje não é a conversa do São Paulo, enfim. Pode falar. Quando eu tinha, talvez eu tinha o quê? A minha lembrança marcante realmente foi a Série B. Aquela Série B de 2001, né, do Figueirense, do acesso. Aquela foi marcante porque foi ali que foi o primeiro jogo que eu fui do Figueirense. Foi naquela Série B, né? Foi o Manão que me levou também. Não sei quantos anos eu tinha, mas já gostava de futebol há muito tempo. Era um time muito, muito aguerrido, né? Era um time que não se entregava fácil, tanto é que subiu. Claro, teve depois aquela questão toda jurídica ali com Caxias, mas no campo o Figueirense demonstrou ser um time competitivo naquela Série B, diferente do que a gente está vendo nos últimos anos. Mas quem me apresentou o Figueirense foi você. Tinha 13 anos, tá, Deco? Tinha 13 anos e sou muito grato a ti pelo sofrimento que eu vivo hoje. Ô, Deco, o seguinte, eu perguntei pro Felipe qual foi o jogo marcante dele e o gol marcante. Te lembra se tens algum jogo marcante? Algum gol marcante? Olha, gols marcantes, Edmundo, assim, gols marcantes, assim, dificilmente que a gente vai ver no Scarpelli tão precocemente, assim, né?
um gol marcante, talvez é do Abimael. Eu considero o gol do Abimael um gol marcante, assim. Era pequeno, né? Mas mesmo assim, para mim, foi muito marcante. Um jogo, tu perguntou? É, um jogo marcante. Jogo marcante, eu acho um jogo marcante triste, mas jogo da Copa do Brasil de 2007, do Fluminense. Foi triste, né? A gente Foi. Rapaz, ô Felipe, a gente saiu de lá desolado, cara. Desolado, tá? E eu me lembro que na mesma noite foi a final da Libertadores. Grêmio e Boca Juniors. E aí agora aguenta a gozação, ó. Mas vamos véspera lá, de feriado. Foi 3-0 Boca, não foi? Véspera de feriado, exatamente. Então ali ninguém pôde gozar de ninguém, entende? Foi 3-0 Boca, não foi esse jogo? Foi, eu acho que foi feio pro Grêmio também. Ô, Deco, a gente está falando, Manão, a gente está falando sobre o Figueirense 2022, eu estava falando com o Felipe, que administrativamente o clube está bem, né? Ele está nas mãos de uma turma que conhece bem o Figueirense. Tem uma palavra que o Norton ele gosta muito de usar, que é o soerguimento, e é o que o Felipe falou, este ano a gente não viu. E aí eu comentei com o Felipe que o departamento de futebol do Figueirense ele precisa avançar. Dentro dessas três coisas que eu te citei aí, realmente, administrativamente, o clube está bem. O departamento de futebol está deixando a desejar, não está? O que tens visto? Administrativamente, eu posso considerar que o Figueirense está tentando uma outra aprumada, né? Diferente dos anos anteriores que vinha tendo. É um crédito que a torcida deu para essa diretoria, que é a diretoria que ela levou o Figueirense para inesquecíveis 6, 7, 8 anos na Série A, né? Então, a gente tem que dar crédito para eles, só que também saber cobrar quando for o momento, né? Acredito que administrativamente eles estão sanando o que o clube precisava ter mãos firmes no momento, né? No departamento de futebol, talvez eles não consigam gerir tanta coisa junto, né? Pode ter sido um pecado o Figueirense não subir esse ano? Pode ter sido. Mas eu, particularmente, considero que o Figueirense não tinha time para subir esse ano. Foi até bom não ter subido. Porque a gente está tão calejado da Série C, a gente quer sair da Série C o mais rápido possível. Mas acredito que mais um ano na Série C incorpora mais o que eles querem dar para o Figueirense. O Figueirense, a partir do momento que eles começaram a administrar novamente o clube, né? Então, no departamento de futebol, esse ano, não posso dizer que nenhuma qualidade o time teve. Pouca qualidade. A gente considera o Oberdan uma qualidade, o Wilson outra qualidade, né? Mas é pouca qualidade para um time que, assim, ó, tem uma torcida tão grande. Esse ano, a torcida demonstrou realmente para esse clube o quanto ele é grande, né? Porque nos momentos que mais precisou, a torcida compareceu, né? Então, administrativamente está... Pode falar. Não, pode terminar, pode concluir. Não, só finalizando, administrativamente sanado, né? A gente vê aí. Agora, no departamento de futebol, são coisas que eles não estão conseguindo gerir juntamente com a administração do clube. Talvez eles não colocaram as pessoas certas também no departamento de futebol, né? O Lages, eu acho uma pessoa muito soberba para o departamento de futebol. Então, já começa por aí. Mas, enfim, nem tudo a gente acerta. Agora nós conseguimos igualar o papo, Felipe, que era o que eu queria para a gente chegar, para a gente falar, estamos no mesmo nível aqui. Eu vou falar para vocês e aí vocês me corrijam, acrescentem alguma coisa. Sobre a questão administrativamente falando, e eu digo que está bem, é aquilo que o Deco falou. Nós precisamos, uma diretoria bacana, que ela tem um histórico bacana, mas ela precisa ser cobrada e não eu acho que ela está conseguindo através da questão jurídica, enfim, da recuperação judicial, e aí fez aquele empréstimo único, e depois agora nós soubemos na coletiva que o Atlético Paranaense também, né, emprestou dinheiro para o Figueirense. Então eu digo assim, e aí essas parcerias elas são importantes, e essa diretoria ela sabe muito bem trabalhar nas questões de parcerias. A gente viu no início dos anos 2000, o Atlético Paranaense foi um grande parceiro do Figueirense, o São Paulo foi um grande parceiro do Figueirense, o São Paulo emprestou alguns jogadores para o Figueirense, e aí nós vamos para as categorias de base,
que o Figueirense fez uma grande parceria também nas categorias de base no início dos anos 2000, e ele teve no início dos anos 2000, era muito forte, o Eduardo Uran, que eu acho que faz muita falta no momento. E eu acredito que e aí me corrijam se eu estiver errado, o Felipe, o Deco, e eu acredito que o Lages, ele ocupe todo esse espaço, que nós poderíamos ter outras parcerias com o Figueirense. E eu escutei agora no jogo do Marcílio Dias, que foi o jogo da virada, e eu estava ali, e até o Santini, que foi ex-vice-presidente do Figueirense, ele faz parte ainda do conselho, e nós estávamos conversando ali, eles disseram que temos que agradecer ao Lages, porque se não fosse o Lages, nós nem teríamos também um time em 2022. Eu disse para eles, ok, mas eu não vou bater palma para tudo não, porque a formação desse elenco, rapaz, é como vocês falaram, eu só consigo pegar 2, 3 grandes jogadores e 4 jogadores, para não ser tão radical. Eu pego o Wilson, eu pego o Oberdan, eu pego o Rodrigo Bassani e eu pego o Serginho, jogadores para mim que têm qualidade. O restante são jogadores comuns, assim, que eu não sei se podem levar o Figueirense muito longe. Mas, enfim, aí eu concluo dizendo que na questão de departamento de futebol, eu acho que o Figueirense, com o Abel Ribeiro e com o Lages, com a cabecinha que eles estão tendo, com a cabeça de 2022, nós vamos ter sérias dificuldades em 2023. A não ser que alguém chegue ali, amigões, ó, tem que dar uma melhorada, porque com esse elenco que vocês estão formando, e aí eu vou aproveitar, deixa, o Felipe, que tu falou ali sobre Gustavo Índio, e a gente vai falar sobre o elenco. Você não pode acreditar que um time que no Campeonato Catarinense ficou em 7º lugar, ele classificou para a semifinal, mas na primeira fase ele ficou em 7º. Nós estamos falando de um Campeonato Catarinense, rapaziada, muito fraco, e o Figueirense ficou em 7º. Então, assim, é um elenco que realmente como você falou, Felipe, a qualidade técnica é muito duvidosa, né? Na verdade, a qualidade técnica desse elenco do Figueirense não é duvidosa, ela é clara. É um time fraco, né? Mas eu quero aproveitar, não quero ficar falando muito aqui. Então, Felipe, na questão profissional, nós precisamos avançar. No departamento técnico, precisamos avançar. E aí, para avançarmos, Felipe, tens alguma sugestão? Jadson, só uma oportunidade também de falar de toda essa sua introdução sobre o departamento de futebol do Figueirense. Eu quero acreditar que essa pessoa que falou para você do Lages, ela esteja falando de termos financeiros e não de termos do futebol, dos jogadores que foram contratados. Porque realmente, se vê de gente lá de dentro que realmente o Lages sempre ajudou muito e muito financeiramente o Figueirense. Ele foi muito importante nessa parte. Mas o Lages, na parte do futebol, de contratações, o que me parece que o Abel não tem carta branca nenhuma. O Abel tá ali não é a palavra certa, né? Até me desculpe pelo adjetivo, mas o Abel tá ali de capacho. Basicamente, o Abel tá ali de capacho. Porque o que me parece que o Lages que dá as cartas e o Abel tá ali só para fazer o plano de fundo dele. Basicamente, é isso aí. Então, o Lages é muito importante financeiramente, mas para contratar jogadores pro futebol, eu já acho que aí a diretoria do Figueirense tem que repensar sobre o que deve se fazer para o ano de 2023. Falando da parte técnica, né? Do departamento, técnica, do departamento de futebol mesmo, da questão de avançar, e é o que estás falando, né? Ela realmente, da forma que está, não vai, né? Não vai. De forma nenhuma. Eu acho que o Figueirense tem que olhar para trás, claro que fazer o futebol de uma forma nova, né, e não pensar do futebol de uma forma antiga, né, os tempos mudaram. Se vê muita diretoria falando dos 7 anos que ficou na Série A, da final da Copa do Brasil. Quanta coisa não mudou em 13 anos? Quanta coisa não mudou? Então, o futebol é outro. Jogadores se aposentaram, jogadores começaram nas carreiras. Então, é hora de pensar de uma forma. Mas eu acho que sim, na parte do departamento de futebol do Figueirense, há para ser olhado e há para ser mudado. Porque senão a gente vai ficar mais um ano penando e penando e penando. O que está me parecendo que a gente está... Claro, tomara que aconteça o mesmo desfecho, né, igual aconteceu com eles. Mas está parecendo o mesmo desfecho que aconteceu com o Fortaleza. Fortaleza, muitos anos, bateu na trave para subir para a Série B,
batia na trave, não subia, batia na trave, não subia, batia na trave, não subia, até que um ano conseguiu. Então, claro, e hoje Fortaleza está na Série A, disputou até Libertadores recentemente, né, Sul-Americana, enfim. Então, o Figueirense, o departamento de futebol do Figueirense tem que pensar o modelo que eles querem fazer para o ano de 2023. E esquecer tudo que eles fizeram nesse ano, tudo de errado esse ano, porque o que me parece que a soberba fala mais alto. Exato, e quando você fala do perfil, e o Lages eles colocam muito na conta do elenco técnico, né? Eles priorizaram contratações para fazer que o elenco fosse técnico, e eu sinceramente, eu não consigo ver muita técnica naquele elenco, mas... E aí é o que eu te digo, né? A gente enxerga diferente futebol, não é possível, né? Ô, Deco, a questão do departamento de futebol do Figueirense precisa avançar? Eu concordo com o Felipe também. Acredito que eles têm a mentalidade deles está muito na mentalidade de 2000, 2007 até 2008, foi quando o Figueirense caiu. A mentalidade deles está nessa. Eu concordo com o Felipe quando ele fala que hoje o futebol mudou, e mudou drasticamente. Os jogadores mudaram, né? Muitos jogadores daquela época que um jogador, o Edmundo, ele comeu a bola naquele 2005, entende? Hoje um jogador sozinho, ele não faz muita coisa, entendeu? Então, assim, ó, é mudar a mentalidade do departamento de futebol. Primeiramente, começando talvez pelo técnico, não sei se seria uma pergunta tua próxima, mas talvez começando pelo técnico, entendeu? Eu acho que não vou me adentrar muito, porque talvez seja talvez uma pergunta tua aí, que eu vejo que o pessoal já comentou ali embaixo, mas o técnico é peça essencial, junto com o departamento de futebol, tem que estar alinhado, entendeu? Talvez ali passa um pouco de soberba pelos anos que o Figueirense passou, né? Então, acredito que mudando como é que eu posso te falar? Mas mudando o perfil? Mudar o perfil, exato. Mudar o perfil do departamento de futebol. Trazer uma mentalidade nova, entendeu? De pessoas novas, assim, com ideias boas, entende? Para o futebol. Entende? Senão, realmente, o Figueirense vai pecar novamente numa Série C e vai ficar batendo na trave. Essa questão eu vejo, sabe, eu vejo aquela questão dos três mosqueteiros. Sabe quando você tem grandes amigos e você não abre mão? Você não abre mão. Somos nós três. E vamos a receita vitoriosa do início dos anos 2000. E aí, se nós pararmos para analisar, a queda do Figueirense, ela começa a partir de 2008. 2008, 2009, que daí quando o Figueirense é rebaixado para a Série B no Nacional, em 2008, foi campeão catarinense em 2008, mas foi rebaixado. E aí, a partir de 2008, 2009, que aquela começa a vir a queda, e aí começa a vir os questionamentos, onde eles expulsam, vamos dizer assim, a Figueirense participações naquela época. Mas justamente porque a mentalidade de hoje é a mesma de 2008, 2009. Eles têm um planejamento e eles não abrem mão desse planejamento. Ainda que o time esteja caindo, eles não abrem mão do orçamento que eles planejaram. E é muito a ideia, e pode ver, eu até me lembro, o Felipe, que nós tínhamos, não sei se tu era pequeno, né, 2005, estavas com que idade, 2005? 2005 eu estava com 10. Isso, naquela época era o Rodrigo Paraíso, o filho do Prisco. Rapaz, eles tinham aquela ideia do planejamento, e o time estava caindo pelas beiradas, mas eles não abriam mão do planejamento. Então é mais ou menos isso. E este ano eles não abriram. Eu até entendo, sem dinheiro você não pode fazer muita coisa. Mas me incomoda, Felipe, o Deco, quando você está chegando perto do quadrangular, você vê as necessidades do time, principalmente no setor de ataque, e aí você vai e me contrata Tito, porque você tem um planejamento, e desse planejamento eu não abro mão. E aí eu acho que você pode... Eu não estou falando contratar jogador, ficar devendo e não pagar. Mas eu acho que você, às vezes, pode dar uma arrojada. Dá uma arrojada. E aí eu acho que faltou isso, mas justamente por isso, porque eles têm um planejamento e eles não abrem mão disso. Jadson, o Figueirense não tem condições. Eu sei disso. Mas eu acho que você tem que ter algo a mais. É aquele tal negócio, você pode ter... você pode pagar barato com jogadores de qualidade. E aí, justamente, eu acho que falta esse algo a mais. É como se o Lages, ele tem a turminha dele, a cartela de jogadores dele, e ele não abre mão daquela turma. E aí você fica penando. E aí eu vou citar um nome que você citou, o Felipe. Gustavo Índio.
Pô, será que não tem ninguém para chegar para esse cara e dizer, querido, o futebol não é a tua? Será que não tem ninguém para pagar uma faculdade para ele dizer, querido, vai estudar porque futebol não é a tua área? Então eu digo assim, claro que eu estou brincando, né? Estou sendo um pouco radical, mas eu estou querendo dizer que é o seguinte, por que Gustavo Índio manter Gustavo Índio o Figueirense, se você quer que o Figueirense pule degraus mais altos, não vai ser com esse tipo de jogador. Mas nós vamos chegar lá, e aí nós vamos entrar na questão do elenco atual. Felipe, do elenco atual, quem tu ficarias ano que vem? Goleiro Dida, com renovação do Wilson, né? O Dida eu acho que seria o reserva imediato ali do Dida. Talvez, né, com a não renovação com a não possível vinda do Wilson para o Catarinense, né? O Dida seria o titular no Catarinense, aí sim na Série C, né? Porque dizem, né, que o Wilson vai voltar somente para a Série C no Figueirense. Eu acredito que não, acredito que já no Campeonato Catarinense, né? Mas o Dida, cara, o Léo Campos, lateral esquerdo, que joga também de meia, também muito bom jogador, já venho observando ele já desde o Catarinense Série C do ano passado pelo Blumenau e esse ano pelo Camboriú. Bom jogador também, atua muito bem, tanto como meio campista e como lateral esquerdo. O Berdan, ele tem contrato, né? O Berdan. O Wesley Gaúcho, né? Ele também tem contrato, o Wesley Gaúcho, para ele pegar um pouco mais de experiência, né? Ele é um jogador muito novo ainda, né? Ele teve seus lampejos esse ano, mas eu acho que ele vai dar muito bom jogador ainda, Wesley Gaúcho. Serginho, o volante, que o Figueirense precisa de uma liderança dentro do elenco. E fez falta no quadrangular, né? Fez falta. Até já citei conversas, né, sobre renovação, mas ainda não está nada decidido. O Matheus Claudino entrou boas partidas também na Copa Santa Catarina e também na Série C, inclusive contra o Botafogo e contra o Campinense, fez grandes partidas também na Série C. Fez gol, né, contra o Botafogo, Claudino, né? Fez gol, inclusive. Gol de cabeça de fora da área, né? Coisa que eu nunca tinha visto. O Léo Arthur, Rodrigo Bassani, né? Léo Arthur, coitado. O Arthur vem jogando sozinho, né, na Copa Santa Catarina. Não que ele veja jogando também um primor de futebol, mas coitado, contra o Marcelo Dias deu pena do Léo Arthur. E aí do ataque eu ficaria com o Gustavo Henrique, né? Que o Gustavo Henrique, apesar de ser muito criticado, o Gustavo Henrique foi o nosso melhor atacante esse ano, né? Pelo bem ou pelo mal, foi o nosso melhor atacante esse ano. O Paulo, ele é da base, ele vai permanecer, né? Eu acho que o Paulo deveria ser emprestado para uma outra equipe para ele pegar uma certa rodagem, uma equipe, nem que fosse uma equipe catarinense, uma equipe de médio, menor porte, né? Até para ele pegar um pouco mais de rodagem, eu acho que seria importante para o Paulo. Cara, eu acho que no mais é isso. Eu posso até ter esquecido os nomes agora, porque agora não tá me vindo assim, mas no momento é isso aí, cara. Não tem muitos nomes não para renovar, não. Acho que o Figueirense tem mais que se livrar do que ficar. Ô Felipe, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, tem uma galera aqui participando, eu quero falar pro William. Conheces o William? O Will? Lá da torcida do Figueirense, ele é extremamente conhecido, cara, o Will. Cara, o Will, todo o meu respeito sim. Conhece? Todo o meu respeito. E aí eu vou te dizer o seguinte, Will. A audiência qualificada, né, rapaz? Tu participando aqui, né? Então, todo o meu respeito, meu abraço pra ti, Will. Ele até brincou aqui, cacete, o Deco! É que o Deco tá sumido, tá? Mandar um abraço também pro Felipe, meu primo, é havaiano, mas tá participando aqui, ele até falou, 2005 o Edmundo fez história, o Juliano já vi que entrou ali, o Ronaldo lá do Figueirense, meu povo também, mandar um abraço para essa galera. Eu digo que no Instagram é ruim, porque você não tem uma visualização muito boa de quem está entrando, está saindo, enfim, na questão até de mandar recados, né? Mas, Will, todo o nosso abraço aí para ti, tá? E o Deco, eu tenho certeza que o Deco vai aproveitar, vai mandar uma mensagem para ti. Mas, o Deco, nomes para o ano que vem. São esses nomes do Felipe, alguém que ficou de fora, alguém que ele botou que não ficaria para o ano que vem? Então, eu acompanhei pouco, depois daquele jogo do ABC... Não esquece de mandar um oi pro Will, porque senão, cara, verdade. Aí tu me quebra, né? Um abração pro Will, faz tempo que eu não vejo o amigo. Pro Felipe também, meu primo, de coração, os dois, assim. Nossa, saudade dos dois.
Pena que o Shiba não é figueirense, né? Mas enfim, nem tudo é perfeito dentro de uma família, né? Mas vamos lá. Particularmente, eu não acompanhei os jogos da Copa SC. Não acompanhei mesmo. E depois do jogo do ABC, realmente fiquei de fora, né? Eu posso comentar a respeito do Diga, pelo que eu ouvi de comentários, assim, do pessoal. O pessoal, já partindo do pressuposto que ninguém falou mal dele, já é uma notícia boa, entendeu? Então, a gente precisa de um goleiro, pelo menos um goleiro que dê tranquilidade para o time, como o Wilson dá essa tranquilidade para o time, né? É um nome de respeito. Não sei se o Figueirense vai conseguir ficar com ele, mas enfim, se ficar, é um nome assim extremamente qualificado para qualquer competição que o Figueirense disputar ano que vem, catarinense ou a Série C. No miolo da zaga, ou da zaga em si, da linha defensiva, não ficaria com ninguém ali, desse time que disputou pelo menos a Série C. Nenhum dos zagueiros ali demonstrou assim talvez uma qualidade para permanecer no time ou puder vir demonstrar que pode dar muito para o Figueirense, entende? Essa linha de zaga, tanto os laterais quanto a linha de zaga. Fiquei com saudade do Foguinho, com esse lateral esquerdo que a gente tinha. O Foguinho pelo menos fazia alguma coisa na Copa SC, mas enfim, era uma qualidade também inferior, né? Do meio de campo, o Serginho, infelizmente se machucou. Ficaria com o Serginho. Ficaria com o Oberdan. Do meio campo, Serginho, o Oberdan... Léo Arthur, Bassani. Eu ia falar o Bassani, verdade. O Bassani e o Léo Arthur. Talvez com esses 4. Não seria o time titular, com certeza, porque teria que vir jogador para qualificar esse elenco, né? Mas talvez o Serginho e o Oberdan são peças assim que não dá para se tirar num time. Léo Arthur e Oberdan poderia vir a entrar uma vez ou outra, na minha opinião, mas não seriam titulares nesse time, né? Agora, da linha de frente, eu ficaria com o Gustavo, realmente, como o Felipe falou, porque num time onde chegou num momento da Série C, onde o Wilson era o artilheiro do time, fica difícil tu acreditar de que aquele ataque ele pode demonstrar muito do que já fez, entendeu? Então, fiquei com saudade até do Bruno Paraíba, que o Bruno Paraíba, ano passado, com aos trancos e barrancos, ainda assim, esse ano serviria pra gente muito, né? Mas, enfim, acredito que são essas peças. O Paulo, realmente, é um jovem talento, assim, do Figueirense. Às vezes a gente se pergunta por que ele não entra, por que ele é tão deixado de lado. São coisas que a gente não tem como entender, né? Não sei se tem algum dedo de empresário, porque realmente esse ano o Figueirense, a gente notou alguns jogadores permanecendo no time, mas sem qualidade nenhuma, talvez um dedo do empresário ali para realmente fazer ele jogar, ou ter os jogos assim para ele mostrar alguma coisa, né? Mas enfim, talvez o Paulo é realmente jovem, mas eu acho que o Paulo faria ainda muito mais do que alguns jogadores fizeram ali, principalmente na reta final do Figueirense, né? Mas a princípio são esses nomes. Esquecemos do Andrew, o Juliano que lembrou aqui agora. Ah, ele renovou, né? Verdade? Sim, o Andrew renovou. Eu vou fazer algumas observações, eu também vou me dar o direito de falar aí sobre de alguns jogadores. O Juliano, ele colocou o Andrew, e eu até preciso ser coerente numa live que eu fiz lá com a galera do canal Sempre Figueira, e eu citei 3 jogadores. Wilson, Oberdan e o Bassani. Seriam os 3 jogadores que eu não abriria a mão para a próxima temporada. Mas aí tu começa a pensar numa base, né? Porque assim, não pode fazer um desmanche também total. Acho que o Figueirense tem que aproveitar uma base, e aí sim, manda uma galera que não somou, e aí traz uma galera mais qualificada, que daí tu dá uma encorpada. Não adianta mandar 25 embora e trazer 25 tudo novo. Eu acho que não. Acho que o Figueirense ele pode ficar aí com uns 15 deste ano, e contrata mais uns 10, 11 para fazer um elenco de 25, 26 jogadores, que eu acho que é o ideal para um técnico trabalhar. E aí sim, aí vou entrar aqui no Juliano, no Andrew. Eu particularmente não gosto do futebol do Andrew. Não gosto.
Eu até disse no Campeonato Catarinense, quando você acha que o Andrew é um dos melhores do time, aí a coisa tá feia realmente. Mas eu preciso dizer que ele é um dos mais aguerridos. E aí você, para manter uma base, e aí eu concordo com o Juliano, concordo contigo, Felipe, concordo com o Deco, nós não podemos abrir mão do elenco atual, nós não podemos abrir mão do Andrew também, para que fique essa base para o ano que vem, porque nós temos um jogador já identificado e que assim, ó, ele veste a camisa do Figueirense com respeito. E a gente vai precisar muito disso o ano que vem. Aproveitando que é o próximo assunto, e aí vamos citar Paulo, e para vocês não pensar mentira, está aqui no meu papel, eu realmente botei o Paulo, porque o Paulo para mim é uma incógnita. Eu não sei o que acontece ali, eu não sei se falta realmente chegar um técnico e dizer, menino, vem cá, eu não vou abrir mão de ti e tu vai ser o meu titular para que a gente analise realmente qual é o verdadeiro futebol do Paulo. É a questão física, é um jogador franzino que ainda talvez não precisa de um pouco mais de caixa, de corpo, alguma coisa assim, para que ele possa realmente ali na frente fazer a diferença. Falta realmente ele ter uma sequência de jogos. Jadson, ele teve ano passado na Copa Santa Catarina, ele foi importante, mas neste ano, quando a gente precisou, vamos ser bem sinceros, quando a gente precisou do Paulo, talvez ele respondeu para nós o quê? 1 ou 2 vezes. Eu me lembro de o gol da vitória lá, acho que ele deu aquele passe para o Gustavo Henrique, né? Agora no fim da primeira fase da Série C. Mas no mais, quando a gente... não sei, o Felipe, o Deco, dá para pegar algum jogo do Paulo este ano, que eu estou citando, algum outro que ele entrou e... Então, fez a diferença? Ô, Jadson, mas como é que ele vai fazer a diferença, cara? Entrando faltando 10 minutos, 15 minutos? Enfim, sobre o Paulo. É isso mesmo? Falta oportunidade para esse menino? É um talento que a gente tem dentro de Scarpelli, não tá sabendo, o pessoal não está sabendo usar? Ou já deu o que tinha que dar? Felipe? Eu tenho uma opinião menos cirúrgica do que muita gente. Muita gente fala que, tomara que o Paulo saia de uma vez, que o Figueirense dê de graça para outra equipe, enfim, eu já não penso assim. Eu já acho que o Figueirense sim tem uma joia dentro do estádio Orlando Scarpelli, porém, sabe o que está me parecendo o Paulo no Figueirense e o Júnior Rocha? Está me parecendo o Oswaldo Oliveira. O Oswaldo Oliveira, quando era treinador do Palmeiras, e a torcida do Palmeiras ficava pedindo o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus estava começando no Palmeiras e a torcida do Palmeiras ficava pedindo. Até que teve aquela entrevista engraçada, né, do Oswaldo Oliveira lá, para quem viu lá, que ele falou aquelas coisas engraçadas lá foi uma partida, se não me engano, Palmeiras e São Bernardo, lá em São Bernardo, torcida do Palmeiras pedindo o Gabriel Jesus para entrar na segunda etapa, e aí ele colocou o Gabriel Jesus. Enfim, tá me parecendo isso. O Júnior Rocha é muito teimoso, e não é só com o Paulo, não é só com o Paulo, é com outros atletas. Eu vinha falando incessantemente nas lives do Sempre Figueira. Machucou o Bassani. Beleza, vai colocar quem? O cara me coloca 3 volantes, que é uma formação que não estava dando certo na Série C com o Figueirense. Era uma formação que o Figueirense empatava, ganhava de 1-0 ou perdia. Empatava, ganhava de 1-0 ou perdia. Sabe? Era sempre... Inclusive, essa formação foi usada contra o Mirassol aqui, que foi a nossa única derrota aqui no Scarpelli, né? Por 2-0 que a gente perdeu o Mirassol aqui. E aí... Essa formação deu errado e ele voltou com essa formação novamente para a última fase já da Série C. Então, cara, é persistir no erro. E eu sempre vinha falando nas lives do Sempre Figueira, coloca o Cauê no lugar do Bassani. O Cauê não faz a função que o Bassani faz, não tem a qualidade do Bassani, pode não ter, mas o Cauê é meia de criação, ele faz a contenção, ele é um jogador que ele arma as jogadas, tem bom chute de fora da área e tem velocidade. É o mínimo. Ele e o Léo Arthur pode dar um pouquinho certo. Claro, eu não estava cravando também que ia ser o cara da equipe do Figueirense, mas tentava. Assim como eu também falei do Robinho também. Pô, dá uma chance pro Robinho, é meia de criação, cara, bota ele para jogar. Aí o que ele faz? Ele me bota o time do Figueirense com 3 volantes, com uma formação que não estava dando certo. E a gente viu aí, não deu certo. A gente fez uma partida vergonhosa lá no Pará, depois uma partida vergonhosa no Barradão, e uma última rodada aqui contra o APC pior ainda. Então, é continuar persistindo no erro. O Cauê, que você citou aí, ele fez uma grande partida no Clássico, né? No 4-1, né? No Scarpelli. Foi uma das boas partidas que eu vi do Cauê, tá?
Ô, Deco, o Paulo para ti. O Deco tá com problema de... E aí, rapaz? Tá meio que caindo? Deu uma caída agora, né? Voltou, será? Não? Eu tô ouvindo a tua voz. Voltou, rapaziada? Acho. Agora eu tô ouvindo também. Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá meio lento, né? E aí, Deco? Tá ouvindo? Tá bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. E aí, o Paulo, fica pra ti? Fica, Faz fica. parte? Faz parte do elenco. Faltou oportunidade, eu não sei se... eu não sei como... eu não tô acompanhando realmente a Copa SC. Eu não sei se o Paulo tá entrando na Copa SC ou não tá entrando. Mas, enfim, seria uma oportunidade boa também pro Paulo, né? Nessa sequência ali, término da Série C e a Copa SC, seria importante a torcida observar ele também, né? Mas, enfim, ele fica assim, com certeza. Nós vamos entrar no assunto Júnior Rocha agora, que eu já vejo que o Gilmar aqui também já tá botando a opinião dele aqui muito fraco, o Júnior Rocha, e eu não quero estender muito a live, mas nós vamos entrar no assunto dele. Agora, antes disso, eu preciso fazer uma observação sobre agora quem vocês não ficariam de jeito nenhum para o ano que vem. Felipe. Essa é fácil, né? Essa é fácil. O zagueiro Kelvin, né, que já saiu. O zagueiro Pablo, que ainda tá né? Ele está jogando a Copa Santa Catarina. É porque muita gente fala, né? Não, mas esses jogadores ainda não foram embora. Provavelmente vão ficar pro ano que vem. Não, ele tá jogando ele a Copa Santa Catarina, né? O Figueirense também não vai desmontar o time agora, né? Pra Copa Santa Catarina e botar o Sub-17, por exemplo. Não, isso não vai acontecer, por enquanto. Eu acho que o Pablo, não, o zagueiro. O Natan Mazieiro, que eu até vi que eles já estão pensando já em renovar com ele. Futebol com o Natan Mazieiro jogou com a camisa do Figueirense. Não sei o que eles viram. Talvez a partida contra o Marcílio Dias e só. E ele fez uma partida boa no Catarinense também contra o Juventus de Jaraguá. Que fez Muriel, o gol, né? O lateral direito também. Fez o gol. Muriel, o lateral direito também não ficaria. Também eles estão pensando em renovar também. Caramba. Tu tá sendo econômico, hein? Então... Cara, eu não ficaria também, e o Figueirense renovou com ele, eu não ficaria com o zagueiro Maurício. Porque eu acho que em algumas partidas ele não foi decisivo no Figueirense. Ele teve umas falhas ali bem questionáveis ainda, né? Principalmente na partida lá no Barradão, lá contra o Vitória também. Teve uma falha ele e o Wilson, né? Uma falha bizarra lá. E outras partidas também, que agora eu não vou lembrar. Mas o Maurício eu também não renovaria contrato com ele, não. Cara, no meio campo do Figueirense... tem muito jogador ali. Ó, o Gilmar já tá colocando... O Gilmar já tá colocando o Moacir aqui no meio campo. Moacir... Não, Moacir eu também não ficaria. Moacir não. O meio campo do Figueirense agora me deu um branco legal, cara. Mas assim, o ataque, com certeza, Gustavo Ramos, que já saiu, né? Gustavo Ramos, Gustavo Índio. Do meio campo, o Eduardo Índio, que tá jogando agora a Copa Santa Catarina, também muito fraco também, não mostrou absolutamente nada. Cara, tem muitos nomes aqui que tem eu vou lembrando muitos nomes, aqui, né? ao longo da... tem muito nome. Mas... o Robinho, do campo. Robinho não mostrou nada com a camisa do Figueirense também, cara. Impressionante, né, cara? Jogou a camisa do Figueirense. Mas aí botaram ele de lateral e ele não jogou. Aí é o tal negócio do... Tu vê só como às vezes a gente se engana, né? Quando anunciaram ele, a contratação dele, ele veio como o craque do Cascavel, que fez uma boa campanha na Série D. Mas aí é aquele tal negócio que a gente fala, né? Jogador de Série D é Série D, cara. Jogador de Série C é Série C. Salvo algumas exceções, o cara é jogador nível Série C que vai fazer uma boa Série B. Jogador de Série C, então jogar Série A, esquece. Então é mais ou menos isso como tu falou. E aí, Deco,
eu vou chegar nessa parte de jogador série B, série C, enfim. Deco, Aí o Tito também não. Isso, o Gilmar colocou aqui o Tito também. Deco, quem não ficaria de jeito nenhum pro ano que vem? Não precisa enumerar vários, não. Mas esses daqui não ficariam de jeito nenhum. Gastaria saliva para falar todos. Mas, enfim, infelizmente, não ficaria com o goleiro ali, o goleiro reserva ali do Figueirense, que teve aquele problema daquele doping, eu acho, faz um ano e pouco atrás. Infelizmente, o Vitor Hugo, exato, me fugiu da memória. Esse eu não ficaria, realmente, começando da linha do gol ali. Na zaga, Maurício, Cadu. Agora me fugiu da memória. O Cadu já foi? O Cadu já foi. Graças a Deus. Tem o Luiz lateral Fernando, direito, né? ali. O Luiz Fernando que entrou nos últimos jogos ali, né? Não, o Fernando entrou nos últimos jogos e o Luiz Fernando é que se contundiu. Ah, tá, exato. O lateral direito ali, o Muriel, fraco. O lateral esquerdo, até esqueci da memória. Já foi o Zé Mário. Também. Meio campo, realmente, era... Deixa eu pensar no nome. O Moacir, tecnicamente, ele não é tão ruim perto desses nomes do Figueirense. Mas eu não ficaria também. Não é um nome que, assim, brilha os olhos quando tu vê, assim, não, esse cara veio. Como realmente o Serginho e o Oberdan, né? Não ficaria com ele. Ele seria mais um para disputar a vaga ali. Então, tem que chegar um cara para chegar chegando. Do meio campo ali, o Nendinho não ficaria. O Robinho. O ataque, o Tito, não tem como ficar com o homem daquele. Até queimou minha língua em algumas oportunidades, porque ele é um cara forte, que ele conseguia nos primeiros jogos ali, conseguia dominar a bola, conseguia fazer a parede ali. Ela não voltava, né? Mas, não voltava. Mas assim, ele esqueceu completamente de fazer gol. E depois, esquecendo completamente de fazer gol, o futebol dele foi decaindo assim de uma forma que o Figueirense precisava de alguém ali na frente para pelo menos fazer a parede ou pelo menos para chamar a responsabilidade de fazer o gol. Realmente a bola não chegava ali, não chegava. Mas tu tendo um atacante que tu sabe confiar que ele vai fazer alguma coisa, já é diferente. Uma bola ali é 1-0, já são 3 pontos, entende? Era o que o Figueirense precisava na reta final. Não ficaria com ele. O Andrew, infelizmente renovou, mas não é um cara que eu gostaria de ver no time. Ele é diferente perto dos outros, ele é. Mas não gostaria. O Jean ali... Silva. O Jean Silva é na mesma linha do Andrew. Faria parte do elenco, mas não seria um nome... Eu não descartaria para o ano que vem, mas não são nomes assim que tu já sai calejado de um ano difícil, entendeu? Que tu viu o futebol deles... Dependendo muito deles, eles não assim, eles têm muito esforço, realmente tem, mas tecnicamente peca bastante, entendeu? Então é um ano muito calejado de tu seguir no 2023 vendo alguma possibilidade deles, entendeu? Mas não descartaria eles do elenco, mas descartaria do ataque ao Tito. Esse é o nome, Gustavo Índio ali, acho que teria mais um outro que eu esqueci, mas são esses nomes, assim, né? Difícil lembrar de todos, né? O Juliano botou aqui o Mário Henrique, né? Rapidinho. Sim, fala, Felipe. Só fazer uma observação. O Juliano colocou aqui o Mário Henrique também, muito fraco, né? Fala, Felipe, fica à vontade. Esse também do ia ver jogar. Só me refazer rapidinho. Primeiro você perguntou para mim qual os jogadores que eu queria que ficasse. E eu lembrei de 2 aqui, né? Enquanto você estava aí falando. Fernando e o Luiz Fernando eu ficaria nesse elenco do Figueirense. Os 2 zagueiros. Tanto o Fernando, que veio do Cascavel, e o Luiz Fernando, que já estava, né, e depois se machucou. Teve outro também, o outro nome citado, o Nandinho, eu não ficaria com o Nandinho. O Nandinho, porque muita gente fala, mas o Nandinho, ele tem uma qualidade. Pô, tem uma qualidade. Mas o cara vai se machuca e pode ficar o ano todo fora da equipe do Figueirense. Então, sabe, como que a gente pode contar com um jogador desse? E o Jean Silva eu ficaria também, mas o Jean Silva não seria o meu titular pro ano do Figueirense. Não seria. Exato. Aí tu foi muito feliz nessa colocação. Eu também, assim, gente, eu sou exigente. Eu falei isso pra galera lá do canal Sempre Figueira. Eu sou exigente mesmo e sou chato. Do ataque do Figueirense, eu não ficaria com ninguém. Absolutamente ninguém. Mas nós precisamos trabalhar com aquela ideia da base, né? Pro ano que vem, para um catarinense.
e aí eu ficaria com o Jean Silva, mas como uma opção para segundo tempo. Porque ele vem inteiro, ele mete aquela correria, e aceitem ou não, ele estava jogando bem contra o ABC na partida final, lá no 0-0. O seu Júnior Rocha vai lá e tira ele. Nós tínhamos uma jogada, que era pela esquerda, no segundo tempo. E me corrijam se eu estiver errado, que era o Jean Silva. E ele vai e saca o Jean Silva. Eu nem vou falar da substituição do seu Júnior Rocha. Sai Léo Matos e entra John Clay. Léo Matos não, Léo Arthur e sai o John Clay. Vamos falar do Júnior Rocha então, galera. Tem um monte de nomes que não ficariam, tá? Mas pra gente não se estender muito aqui. E aí vamos falar de Júnior Rocha. O Júnior Rocha tirou leite de pedra ou ele é um verdadeiro desastre, Felipe? Se a gente for pensar no geral, tirou leite de pedra. Mas se a gente for pensar nos momentos importantes do Figueirense, ele fez o mais do mesmo. Porque, tipo, foi até um debate que a gente fez lá no canal Sempre Figueira, que a gente falou assim, o elenco do Figueirense não era o primor de elenco. Não era o... Podia ser talvez o melhor elenco da Série C, talvez, né? Até tecnicamente falando, podia ser, até podia. Mas, se a gente botar em conta a qualidade que ele botava em campo, aí é de se questionar. Foi justamente o que eu falei anteriormente. Pô, ele começou a Série C com o Figueirense jogando com 3 volantes e um meia de armação. Ele alternava ou com o Rodrigo Bassani como titular ou com o Léo Arthur, né? O Bassani começava no banco, o Léo Arthur jogando, ou o Léo Arthur no banco, ou o Bassani jogando. E ele botava o Figueirense com 3 volantes, que era Serginho, Wesley Gaúcho e Oberdan. Era Serginho, Wesley Gaúcho e Oberdan, eram os 3. O Figueirense jogava com 3 volantes no começo da Série C. Ele jogava com apenas um meia de armação. O Figueirense não funcionava, cara. O Figueirense fazia partidas bem abaixo. Inclusive contra o Aparecidense aqui, o Figueirense escapou de perder a partida pro Aparecidense aqui. O Aparecidense fez um segundo tempo impecável contra o Figueirense aqui no estádio Orlando Scarpelli. Poderia ter até virado o placar, se o Gustavo Henrique não tivesse feito aquele gol quase no finalzinho de partida. O Júnior Rocha é o seguinte, o Júnior Rocha, o que eu penso dele ele é bom treinador, ele vai dar muito bom treinador ainda, mas ele tem que rever os conceitos dele. Ele é muito teimoso. A teimosia dele custa caro, e custou caro. O ano passado com o Ipiranga, fez uma campanha impecável na primeira fase da Série C, e acabou não subindo. Esse ano com o Figueirense, mesma coisa, mas ganhou os clássicos. Os clássicos foi só uma maquiagem em cima disso tudo. Porque vamos tirar todo o retrospecto. Primeiro, começou o ano com a Recopa. O Figueirense foi campeão em cima do Avaí, lá no estádio da Ressacada. Beleza, 3-1. Ótimo resultado. Chegou no Campeonato Catarinense, o Figueirense já se transformou em uma outra equipe. Se classificou, mas, uma classificação onde fica 8 equipes podem se classificar, de 10. Era mais do que obrigação do Figueirense se classificar. Outros classificam, outro rebaixa, cara. Né? Porque cai 2 para a Série B do Catarinense, outros classificam, outro Eram rebaixa. 12, né? Eram 12 times. Então, eram 12 times, 12 times. Então, eram 12? 12 times. Classificava 8, 2 ficavam naquela zona morta e 2 caíam. Falei besteira então. Não, tranquilo, eram 10, tranquilo. Né? Então, aí o Figueirense foi lá, se classificou. A vergonha foi a mesma, tá? E aí o time do Figueirense se classifica na 7ª posição do Campeonato Catarinense, que é um campeonato tecnicamente fraco, nível muito abaixo, né? Teve derrotas para Próspera dentro de casa, empate com o Camboriú, né? Antes da fase final, né? Empate com o Camboriú. Então, foi o Figueirense perdido no Campeonato Catarinense. Se classificou, beleza, se classificou. Aí passou de fase, chegou na semifinal, pegou o Camboriú. Derrota pro Camboriú lá foi vergonhosa, né? Figueirense fora. E aí o que restou? A Copa do Brasil e a Série C. Figueirense foi para a Copa do Brasil, né? Eliminou a primeira equipe, depois enfrentou a equipe do Cuiabá. Fez uma grande partida diante da equipe do Cuiabá, né? Iludiu a torcida, né? Nos pênaltis foi uma vergonha, né? Que os jogadores do Figueirense bateram aqueles pênaltis lá. Acho que a bola tá dando uma volta pela terra até hoje, né? Aquele chute do Zé Mário.
Enfim, aí, eliminados da Copa do Brasil, veio a Série C. Fizemos uma boa primeira fase, né? Se classificamos, né? Terminamos entre os 8, que era mais do que obrigação, se tratando de Figueirense, né? Um dos maiores, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, né? Era mais do que obrigação. E aí, segunda fase da Série C, Figueirense, né? Não conseguiu o acesso, né? Não sacramentou o acesso, pelo que eu falei anteriormente. Teimosia do Júnior Rocha. Mais uma vez, teimosia do Júnior Rocha. Ele quis comprar uma formação tática que não deu certo. Ele voltou, claro, beleza, teve a lesão do Bassani, mas tinha opções. Não talvez da mesma qualidade do Bassani, mas tinha opções. Continuava na mesma formação, estava dando certo. E outro, o Figueirense, o que estava me incomodando é que o Figueirense é um time que arriscava muito chutes de fora da área. Até com o próprio Léo Arthur. Figueirense fez gols de fora da área contra o São José, fez gol de fora da área contra o Botafogo, fez gol de fora da área contra o ABC Vitória. Aqui, né, na primeira partida, contra o Vitória, na última partida também aqui da Série C. Então, o Figueirense do nada parou de fazer essas coisas. Na segunda fase foi um time completamente diferente, principalmente nos jogos da volta, nos jogos fora de casa, diante do Paysandu e também da equipe do Vitória. Então, foi um Figueirense muito apático. Eu acho que é muito questionável o trabalho do Júnior Rocha. Eu acho que já deu, né, para o trabalho do Júnior Rocha. É um treinador muito teimoso, que mais uma vez eu falo, vai dar um treinador muito bom, mas ele tem que saber rever os seus conceitos aí. O Figueirense, infelizmente, não deu certo. O Figueirense ganhando a Copa Santa Catarina. Não, o Figueirense ganhando a Copa Santa Catarina. É válida a permanência dele ou mesmo ganhando a Copa Santa Catarina? Tchau, Júnior Rocha, o Felipe. Não, tchau, Júnior Rocha. Mesma coisa. Eu acho que igual aconteceu com o Jorginho ano passado, o Jorginho foi campeão na Copa Santa Catarina, mas não era pro Jorginho permanecer na equipe do Figueirense. E esse ano é a mesma coisa com o Júnior Rocha. Fora Júnior Rocha, total. Ô, Deco, e aí, o Júnior Rocha pra ti? Ele tirou leite de pedra? É um verdadeiro desastre? E aí? Então, eu concordo com o Felipe quando ele fala que realmente ele tirou leite de pedra, porque o que acontece? O time do Figueirense, tu via pouca qualidade naquele time, do Figueirense. E tu leva em consideração que um time que esse time ficou em terceiro lugar numa Série C, talvez realmente, passando por baixo, tecnicamente é inferior, assim, a Série C foi bem, sim, talvez inferior. Tu tira talvez o Mirassol, que foi um time que jogou aqui com a gente viu, é um time... Acima da média, né? Um time acima da média. O Botafogo até, foi o Botafogo que subiu. Ele não era um time ruim. A gente foi 2-1, acho que foi que a gente ganhou aqui. 2-1. Tecnicamente não era um time ruim. Então são times assim, dos 4 que subiram, 2 são paulistas e 2 do Nordeste. Vitória, ABC, Botafogo e Mirassol. Então tu parte daí que esses 2 de São Paulo realmente, tecnicamente, eles são bons, né? O Júnior Rocha conseguiu, dadas as proporções, ele conseguiu disputar numa Série C com esses times paulistas, entende? Que ele já vem de um Campeonato Paulista forte, então os jogadores já estão bem aquecidos ali, já estão bem entrosados, tecnicamente eles são superiores a qualquer, pelo menos do estado de Santa Catarina, entendeu? Então ele tirou leite de pedra, o Júnior Rocha. Mas eu não ficaria com o Júnior Rocha. Não é dos piores, realmente, ele não é um dos piores. Mas eu não sei se esse time ele fez, ou se esse time, aliás, se ele teve um dedo nesse time, conseguiu ter as 2 mãos para montar esse plantel, ou se realmente foi feito pelo departamento de futebol. Porque se ele não fez esse time, ele conseguiu realmente tirar leite de pedra, não tem nem dúvida, né? Se ele não fez. Agora, se ele fez esse time, daí realmente, olha, tecnicamente dá para se discutir ele, né? Então, essa certeza a gente nunca vai ter, porque a gente não participa do futebol do Figueirense. Mas uma certeza eu não ficaria com ele. Até porque o desejo da torcida não é esse, né? De continuar com ele, né? É ter um outro perfil de treinador ali que talvez possa acrescentar bastante com jogadores, indicações, e não fazer isso que o Felipe falou, essa teimosia na questão ali. Poderia colocar um jogador, não colocou. Ali contra o ABC,
o John Clay, voltando ali àquela pergunta anterior, o John Clay também não ficaria com ele, né? Ele vem e me coloca o John Clay no lugar do Jean Silva ali, que ele não é um absurdo assim de um craque, mas naquele jogo ele estava se entregando muito, então poderia ter uma chance ali com ele, quem sabe uma bola ali, né? Um cruzamento dele, que ele naquela ala ele estava tentando fazer de tudo. Então, para finalizar ali a tua pergunta, eu não ficaria com o Júnior Rocha pro ano que vem. Contrataria um outro perfil de treinador, né? Do jeito que a torcida gosta, assim, de um time batalhador, assim. Tu via pouco nessa reta final da Série C, tu não viu o time batalhar. O Figueirense com um a mais lá contra o Vitória, o Figueirense não... Tu viu o jogo e tu sabia, esse jogo vai terminar dessa forma. O Figueirense não vai conseguir fazer o placar. Com um a mais. Né? Então, mesmo ganhando a Copa Santa Catarina, tu não fica com o Júnior Rocha? Não, porque vai ser ilusão. Seria mais do mesmo, entende? Não é por ilusão. O Júnior Rocha, ele trouxe os dois laterais. Ele trouxe Zé Mário e Muriel e Zé Mário. Dois laterais péssimos. Fazia tempo, eu tô falando de jogadores que assim, ó, eu tô esquecendo 2019, 2020, 2021, mas 20 e 21, porque realmente não dá para comparar os times que nós tivemos em 20 e 21, né? Mas assim, ó, para que eu esperava com essa diretoria, os dois laterais horríveis, né? Muriel e Zé Mário. E aí, eu vou respeitar quem pensa diferente, e teve gente que chegou a dizer que o Zé Mário era um dos melhores do elenco. Aí tu vê o nível do nosso elenco também. Sobre o Júnior Rocha, eu fui no jogo agora contra o Marcílio Dias, e da virada do Marcílio Dias de 3-2, e quem conhece o estádio do Marcílio Dias ali, o doutor Ercílio Luz, a torcida do Figueirense, ela fica muito próxima do vestiário do Figueirense, do time visitante. Então assim, eles saem, você consegue falar muito claramente com o jogador. E eu falei pro Júnior Rocha: ô Júnior Rocha, que time ruim é esse, cara? E ele me respondeu: tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu faça o quê? Quando a pessoa fala para mim, tu quer que eu faça o quê? É como se ele estivesse dizendo assim, cara, é o que eu tenho, é o que entregaram para mim, eu não consigo fazer mais do que isso. Mas assim, ó, mesmo assim, quem chegou dizendo que ia fazer o Figueirense defender como o Atlético de Madrid e atacar como o Liverpool, o Figueirense deixou muito a desejar, e eu não permaneceria com o Júnior Rocha, mesmo o Figueirense sendo campeão. Por que que eu não ficaria com o Júnior Rocha? Porque eu já teria um técnico na ponta do lápis, eu, diretor de futebol do Figueirense. Eu iria atrás do Vaguinho Dias. É um cara que conhece o futebol catarinense, é um cara que conhece Série D, conhece Série C. Então, é um cara que eu acho que estaria dentro do perfil financeiro do Figueirense. Enfim, não sei se vocês têm alguma coisa a falar aí, para a gente ir para o fim da live. Ou tem algum nome? Você teria alguma outra sugestão? Gersinho Testoni, enfim. Já pensando que o Júnior Rocha não vai ficar, né? Eu acho que de treinador, eu até falei ali no grupo ali, mas eu acho que o pessoal ali me entendeu errado ali no canal do Sempre Figueira. Eu falei no nome de Vinícius Eutrópio, mas eu falei assim, calma gente, o nome Vinícius Eutrópio que eu falei foi o seguinte: Vinícius Eutrópio é para começar um projeto com ele, começar o ano. Vinícius Eutrópio é o seguinte: a gente vai montar o time, tu vai dar os teus nomes e a gente vai montar o time conforme tu queres. Goleiro, zagueiro, lateral, zagueiro, meia, atacante. É isso que você quer. A gente vai te dar carta branca para tu escolher os teus nomes, e a diretoria também, esporadicamente, vai escolher também nomes também. Eu contrataria o Vinícius Eutrópio para essas eventualidades, para um começo de ano, para o começo de um projeto. Agora, para o meio, por exemplo, o Figueirense começa ali o ano ali, tal, Campeonato Catarinense, jogando ali, e de repente demite o Júnior Rocha e contrata o Vinícius Eutrópio, aí não. Porque o Vinícius Eutrópio, no meio de um trabalho, ele já não consegue dar o estilo de jogo dele. Mas talvez para começar o ano, eu já acho que ele deve ser um técnico mais interessante nesse sentido. Por que eu falo Vinícius Eutrópio? Muita gente fala, nossa, mas pô, olha os trabalhos que ele fez. Cara, ele foi campeão da Copa Santa Catarina com o time surrado do Joinville. Não lembro se foi em 2020, acho que foi em 2020. Ele foi campeão surrado da Copa Santa Catarina. Livrou o Confiança da Série D esse ano. Pegou o Confiança em penúltimo lugar na Série C. Tirou o time do Confiança da Série D.
Então, alguma qualidade ele deve ter. E você falar que, né, já conquistamos aqui o Campeonato Catarinense com ele. O acesso foi com ele, né? De 2012, também, né? O acesso para a Série A. Então, alguma qualidade o cara deve ter. Seria o meu primeiro nome da lista hoje? Não. Eu estou total de acordo contigo, Jadson. Vaguinho Dias hoje seria o nome perfeito para o Figueirense. Deco, alguma sugestão de técnico? Concordo com vocês dois, o Vaguinho Dias. Não, acho que seria um nome bom para iniciar, né? Talvez seria até o desejo de um pouco, talvez não da maior parte da torcida do Figueirense, mas seria um desejo assim da torcida do Figueirense, né? Um perfil diferente. Mandar um abraço para o Juninho Pesce aí. Seja bem-vindo, Juninho. E para a galera que está ouvindo a gente, talvez fique maluco, né? Pá, Vaguinho Dias, cara. Vocês estão pensando o quê? Ei, galera, o Figueirense atual não é o Figueirense dos anos 2000, não. Que podia trazer Muricy Ramalho, poderia trazer Adilson Batista, não esquece. O Figueirense de hoje, se quer pensar um pouquinho mais alto, é de Vaguinho Dias, olha, ali nivelado para baixo, tá? Senão não vai conseguir muita coisa, não. Fala, Deco. Talvez o Paulo Baier, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Boa. Mas talvez, aí é o que eu te digo, né? Lembrei de outro nome. Qual? Lembrei de outro nome, Paulo Roberto, que estava no Pouso Alegre. Ele tem... E o Pouso Alegre foi bem, né? Ele tem muitos acessos. Conseguiu acesso para a Série C, vai ser um dos nossos adversários ano que vem na Série C. Então, e ele tem muitos acessos, né? No futebol paulista. Tu vê como é interessante essas conversas, tal, e eu fico pensando como é bom ser diretor de departamento de futebol de um time e tal, porque tu vê que os nomes vão pipocando, né? E aí quando tu fala em Paulo Baier, cara, show de bola. Só que tu vê a situação atual do Figueirense atual é que o Paulo Baier dificilmente viria para um Figueirense tendo agora um campeonato paulista pela frente, entende? Então o Figueirense ele acabou se nivelando por baixo, né? E vou dizer mais, o Figueirense tem que subir ano que vem. Porque se o Figueirense não subir ano que vem, o Figueirense vai para um 4º ano de Série C. E aí o Figueirense começa a ser um time de Série C, sim. Me perdoem os torcedores do Figueirense. Galera, então, não tem jeito. Um cara que tem o Léo Campos na mão. O Léo Campos foi destaque do Campeonato Catarinense. Foi destaque no campeonato agora, jogando pelo Clube Atlético Catarinense. Artilheiro, jogando pelo meio. E o cara não aproveita sequer. Aproveita o cara agora jogando um pouco no meio campo. E nós vimos agora contra o Hercílio Luz. E aí, o Felipe, o Deco, vai muito da questão do dedo do técnico. Quem viu o jogo contra o Marcílio Dias, viu que o Figueirense no meio-campo deixou a desejar em muito. E aí ele tem esse jogador. Opa, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer o cara, vou puxar alguém para a esquerda agora e vou jogar esse Léo Campos para o meio-campo. Vou ver o que vai dar. E aí o que ele vai? Ele saca o Nandinho, ele saca eu esqueci lá quem é. Ele saca os dois extremos abertos e aí joga e põe para jogar juntos Gustavo Henrique e Gustavo Índio. É esse o ataque que ele faz para finalizar o jogo contra o Hercílio Luz. Então o Júnior Rocha, para mim, mesmo que ganhe a Copa Santa Catarina, eu não ficaria com ele e eu iria atrás sim do Vaguinho Dias, eu como diretor técnico do Figueirense. Rapaziada, vamos finalizando aqui. Ano que vem, Brusque, Náutico e Operário. A Série C ela vai se desenhando, agora talvez seja o CSA o próximo a cair, o último a cair, né? Mas eu acredito que vejo a Série C do ano que vem, trabalhando com a ideia que o Figueirense vai ser mais forte do que em 2022 e trabalhando com a ideia que 4 times fortes subiram e desses 4 que estão caindo, apesar de todo respeito ao Operário, né? O Operário é um timezinho que acredito vai incomodar ano que vem na Série C, mas Náutico e Brusque ano que vem, e o Brusque vai depender muito da parceria que vai ter ano que vem e todo esse confronto regional, mas mesmo que com esses times caindo, a Série C do ano que vem se desenha um pouco mais fácil para o Figueirense subir, mas, repito, Brusque e Náutico, dependendo a parceria que o Brusque vai conseguir para o ano que vem, também são fortes candidatos a incomodar bastante o Figueirense na Série C do ano que vem. Concordam com isso? Não, acredito que a Série C vai ser mais tranquila ano que vem. Eu acho que o pessoal vai até bater em mim nessa questão, mas eu acho que a Série C do ano que vem vai ser mais difícil do que a Série B.
vendo em vista dos times que estão sendo rebaixados da Série A para a Série B. Né, que a gente está vendo aí, Avaí, Juventude, me lembro Atlético Goianiense, Avaí, Juventude, Atlético Goianiense. E aí tá brigando ali Curitiba, né? O Cuiabá, né? Cuiabá, Curitiba. Talvez se o Coritiba cair, talvez o Coxa faça uma grande Série B e faça aquela Série B que a gente já sabe que o Coritiba faz, né? Que é de brigar pelo título, enfim. Mas eu acho que a Série C do ano que vem vai ser mais complicado, porque se a gente for botar em conta é o seguinte, o Náutico fez uma campanha horrorosa na Série B esse ano, mas o Náutico, o ano que vem, o Náutico não vai querer seguir os mesmos caminhos do rival com o Santa Cruz, que hoje está na Série D, está penando lá na Série D. O Brusque, apesar do Brusque não ter mais o grande investimento que teve nessa Série B, porque, tipo, quando tu é rebaixado, cai total a tua renda, né? Cai total a tua renda. E é bem provável que o Brusque também faça uma boa Série C, não digo de brigar pelo título, mas faça uma boa Série C. Outro que caiu, o Operário, é um time que incomoda muito, é um time muito chato de jogar lá no estádio deles, lá em Ponta Grossa. Ali é chato, tá? Complicado de jogar lá, o Operário. Figueirense sofreu muito nas partidas lá na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí a última vaga, né, está se desenhando ali talvez para o CSA. O CSA também é outro adversário muito complicado também numa Série C do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense estava meio que querendo entrar, mas o CSA tá assim, não, deixa que eu vou. É basicamente assim, a Chapecoense estava ali querendo entrar e o CSA, não, pode deixar comigo. A última vaga, deixa comigo. Então, tá se desenhando uma Série C muito complicada, e fora as equipes que ficaram, né? Nós temos o Paysandu, que não vai querer ficar mais um ano na Série C. Temos o Figueirense, o nosso Figueirense, que a gente está falando aqui. Remo. Temos outros também, o Remo. Então, tem muitos times grandes nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda, que é um time que faz umas campanhas também interessantes também, né? Série C e D do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser uma Série C bastante complicada, talvez a mais complicada do que esse ano. Por que eu trouxe a Série C já do ano que vem? E parece ser meio precoce, né, prematuro e tal, mas é porque o Prisco Paraíso falou agora, né, que a montagem do time para o ano que vem passa da seguinte forma: elenco de Série B para disputar uma Série C. Mas o mesmo Prisco falou no início do ano que este ano nós subiríamos e ano que vem estaríamos na Série B. Então, menos palavras e mais ações, né? E aí o tal da arrogância que nós falamos, eu acho que tem certas brincadeiras, tem certas expressões que eu acho que tem que ficar na arquibancada. E aí quando o seu Lages fala que ano que vem nós teríamos clássico, a arrogância precede a queda, né? Ele está dizendo que o Avaí que vai cair e o Figueirense vai subir. Então, às vezes, eu acho que tem coisas que é legal ficar na arquibancada, mas acho que foi-se o tempo da cartolagem folclore, sabe? Foi-se o tempo daquele do cartola, né? Folclórico, né? Tá aí o Lisca, né? O Lisca hoje é mais folclórico do que treinador. E aí a gente está vendo o ano pífio que foi do Lisca, né? Deco, ano que vem, para a gente finalizar realmente, galera, ano que vem, Brusque, Náutico, não muda muito. Muda. Sobem quatro fortes, mas acaba caindo também alguns times fortes também que vão incomodar? Muda. Eu acho que a Série C do ano que vem vai ser mais forte do que esse ano, mas não. E por que eu te falo isso? Porque dos 4 que subiram esse ano da Série C, tu coloca Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, ABC e Vitória. Eu considero o Vitória como um time assim ímpar, perto dos 3, né? Um time de expressão, né? Os outros 3 talvez mais do mesmo. Posso estar tecnicamente, posso estar desdenhando eles, os 3, né? Mas perto do Vitória, eles são mais do mesmo. E daí tu vem numa queda de Náutico, que é um clube de expressão no Brasil. Tu vem com quem mais que tu falou? O Náutico, né? Tem o Brusque. O Brusque não é tanto de expressão. Mas o Operário contra o Operário, né? Então, isso que eu ia citar. O Operário, ele hoje, no Paraná, ele é a terceira força do estado, praticamente. Então, é um time... eles têm ali... a torcida não é das maiores, realmente, mas eles têm muita força dos empresários ali da cidade e daquela região ali. Então, isso contribui bastante. Hoje, o Operário, pelo menos, é a terceira força.
do futebol paranaense. E daí tu vê os times que subiram, Botafogo, hoje não representa muito mais do que representava antigamente no Campeonato Paulista. O Mirassol da mesma forma. E o ABC pode fazer alguma força dentro do estado dele, mas o estado dele é limitado perto de uma Série A, Série B, entende? Então eu considero que os que estão descendo são mais fortes dos que subiram. Então o Figueirense vai ter que se planejar bem para o ano que vem e realmente fazer um time, como tu falou, que o Prisco disse que vai ele quer fazer um time de Série B numa Série C. Esse é o pensamento. Financeiramente sendo moderado para também não respingar na questão administrativa, que eles conseguiram sanear bastante esse ano. E quanto ao que ele falou no começo do ano, talvez ele poderia, talvez ele falou muito mais do que devia, mas talvez ele deu ele deu algo que a torcida estava esperando naquele momento, quando eles assumiram. Porque ele não pode chegar e falar, não, a gente vai fazer, vamos tentar fazer o melhor esse ano. Não, ele já chegou tentando despertar na torcida algo muito maior que realmente a torcida merece, né? Só que errou nas palavras. Talvez não seria o ano do Figueirense, eles já imaginavam isso, né? Mas, enfim, por pouco não subiu. Mas ainda acredito que não foi bom ter subido, porque tu incorpora muito mais o Figueirense, não o time, mas o Figueirense, o clube em si, entendeu? Tu incorpora muito mais isso junto com a torcida. Isso, e aí tu fala da torcida, e parece que tu adivinhou o que eu ia falar, e aí é a importância, realmente. O Figueirense, mais um ano na Série C, é a oportunidade da torcida mais uma vez se aproximar do clube. Não é o momento para abandonar. O Figueirense, ele teve a 20ª, até aqui, o Figueirense, pegando lá o ranking consolidado de Série A, B, C e D, o Figueirense tem a 27ª posição, com 8.829. O Figueirense está à frente do ABC, à frente do Paysandu, à frente do Náutico, à frente do Atlético Goianiense na Série A, à frente do Sampaio Corrêa, à frente do Bragantino, à frente da Ponte Preta na Série B, à frente do Vila Nova na Série B, à frente da Chapecoense na Série B, à frente do Juventude na Série A, à frente do América Mineiro na Série A. Então o torcedor do Figueirense, ele ficou junto com o Remo, junto com o Avaí, junto com o Goiás e junto com o Santos. A diferença ali é pouca, então a torcida do Figueirense é muito grande. Então, o torcedor do Figueirense que está nos vendo aí, ano que vem é momento de abraçar o clube da mesma forma. Quem é sócio, continue sócio, quem não é, se associe. Eu quero ir para o fim mesmo, galera. Estamos faltando aí 15 minutos para as 10, e eu quero encerrar a live às 10 horas. Então, ano que vem, time de Série B, time de Série B na série, com cara de Série B na Série A, então Campeonato Catarinense à Vera, né? Nada de formar um time para o Catarinense, vamos ver o que vai dar e depois contratamos para a Série C. Não, já começa o Campeonato Catarinense à Vera, né? Já com o elenco, já pensando... O elenco do Catarinense é praticamente o elenco que queira se jogar na Série C, perfeito? É isso? Sim, o estadual basicamente é para tu montar uma base, né? Uma base que tu vai ver ali para selecionar os que estão melhores, né? Os que vão demonstrar uma certa qualidade e outros que vão ser descartados que talvez para uma Série C não sirva, né? Como aconteceu já no Campeonato Catarinense, que a gente viu ali atletas como Luiz Gustavo, o próprio Gustavo Índio no Campeonato Catarinense não jogou o bom futebol, foi pro Cianorte, no Cianorte também não jogou e o Figueirense pegou de volta. É umas então, coisas assim que eu não te acredito, eu não me acredito, cara. É loucura isso. Não. Então, o campeonato estadual é basicamente para selecionar os melhores para ir sim para o campeonato nacional, né? Mostrar assim daí o time certo que é o time, né? Pro restante da mas aí que eu te digo, mas aí tem que ter um cuidado grande nisso, porque o Náutico e o Brusque foram campeões estaduais em 2022 e foram os primeiros rebaixados da Série B para C. Então tem que ter muito cuidado nessa montagem de elenco. Vamos montar um time para o Catarinense e esse time, se for bem no Catarinense, nós já temos uma base para o Nacional. O Nacional é diferente. Então tem que ter uma... Mas quem está lá, por isso que eles estão lá. Eles ganham para isso, né? Para quebrar a cabeça. Galera, Figueirense na Copa Santa Catarina, valeu, né? 2 anos que não disputava o Campeonato Catarinense.
quando volta a disputar, consegue uma vaga para a Copa Santa Catarina, e isso é importante para a categoria de base. Valeu, estão felizes com o Figueira na Copa São Paulo ano que vem? São Paulo. É isso aí, né? O Figueirense estava precisando disso, né? O Figueirense estava precisando dar uma força nas categorias de base, né? Que um grande clube começa também pelas suas categorias de base, né? E o Figueirense não tinha mais isso há mais de 2 anos. E aí o Figueirense reativou esse ano a base com grandes profissionais também, que é o Lucas Klein também, que eu já conversei com ele, o Douglas Basoli, que é o treinador da equipe Sub-20, e o Jonatas Reis, que é o treinador do Sub-15 e Sub-17. São grandes profissionais que lá estão, né? Eu devo estar esquecendo outros nomes aqui, me desculpe, mas sintam-se abraçados todos vocês que são profissionais aí das categorias de base do Figueirense. Eu acompanho bastante as categorias de base do Figueirense e eu acho que o Figueirense, fez uma grande campanha, fez grandes partidas tanto no Sub-15 como no Sub-17 e no Sub-20, né, conseguimos nada mais nada menos que a classificação para a Copa São Paulo Futebol Júnior, né, competição que o único catarinense já conseguiu ser campeão, que foi o Figueirense. O Figueirense é o único time catarinense campeão, né, desse torneio nacional de categorias de base, que é a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Então foi muito importante, além do mais em cima do Avaí, né? Nada mais nada menos que em cima do Avaí. 4-1 e 1-1, né? Na casa deles ainda. Exatamente. 5-2, né? No agregado. Então eu acho que uma classificação dentro da casa dos caras, acho que nada mais que, né? Nada mais do que justo, né? Então acho que só faltou realmente o nosso acesso, né? E não foi nem no CT, né? Foi no salão de festas de verdade, né? É verdade. Ô Felipe, tens algum nome dessa gurizada aí do Sub-20 para indicar, para a galera ficar de olho? Tem o jogador que vem se destacando muito, né? Que ele já fez 9 gols, que é o Renan Bernabé. Um atacante também que vem chamando bastante atenção também, vem fazendo gols praticamente todas as partidas do Figueirense. O goleiro Antônio, né, que já foi colocado também na equipe profissional, vem se destacando principalmente também nas defesas de pênalti também, vem pegando pênaltis, né? O goleiro Antônio vem fazendo grandes partidas. Ele fez uma grande partida também diante do Ercílio Luz também, ainda durante o campeonato também. Eu tive a oportunidade de ver alguns lances assim, ele pegou muito bem contra a equipe do Ercílio Luz. O Davi Kuhn, né, que não vem tendo muitas chances na equipe profissional do Figueirense, né, ele começou lá atrás, né, na equipe do Figueirense, havia sido relacionado, ele lá com 17 anos, ele estava sendo relacionado para a equipe do Figueirense, entrava algumas partidas, entrava faltando 10 minutos, 5 minutos para acabar a partida, não vinha tendo muita chance, até que foi emprestado para o Red Bull Bragantino. Eu acho que ele jogou, se eu não me engano, acho que ele jogou a Copa São Paulo desse ano pelo Red Bull Bragantino, não sei como ele foi lá, né, se o pessoal souber até pode comentar aí. E aí ele voltou e ele vem fazendo também uma boa Copa São Paulo, mas tem outros atletas também, tem um ali, o próprio Riquelme, né, que também é outro também do profissional também, o Riquelme que estava emprestado para o Caravaggio, né, na Série B do Campeonato Catarinense, fez uma boa Série B do Campeonato Catarinense pelo Caravaggio. Mas tem outros atletas ali bastante interessantes também para ser observado, que agora não estou me vindo o nome na cabeça, tem o camisa número 5. Não, mas é bom. Também, muito, muito bom jogador também. É bom citar esses nomes porque a galera já vai ficando meio que familiarizada, né? Porque nós conhecendo a atual gestão, eu não tenho dúvidas que quem se destacar ano que vem na Copa São Paulo, eu acho que vai ter muita oportunidade no Catarinense, tá? Deco, vou começar com o Deco, Felipe, se me permites. Retorno do Wilson, vitórias nos clássicos, retomada do terreno do ginásio ou a base classificada para a Copa Santa Catarina de Futebol Júnior? Copa São Paulo, estou com Copa Santa Catarina na cabeça, Copa São Paulo e Futebol Júnior. Qual desses 4 aí tu poderias dizer que foi realmente, acho que assim, num ano difícil que foi, mas assim, desses 4, o que mais me deu alegria foi o quê? O retorno do Wilson, vitória nos clássicos, a retomada do terreno ou a base classificada para a Copa São Paulo? Olha, eu acho que a base classificada, porque assim, esse é um dos pilares dessa diretoria, né? Eles vieram para mostrar realmente que a base seria primordial para eles, né? Pelo menos no início. Então, eu vejo como um ponto positivo para essa diretoria
além da questão administrativa, essa questão da base, né? E os jogadores ali que podem ser aproveitados no Figueirense, no Catarinense, ou até mesmo já na Copa Santa Catarina. O Felipe, e aí? O retorno do Wilson, vitórias nos clássicos, a retomada do terreno lá do ginásio ou a base classificada? O que é que tu diz, dizer? Vê se vocês só me... Antes que vocês batam em mim, né? Pô, mas Jadson, aí é muito pouco, né? A gente resumir o ano vitorioso do Figueirense numa dessas 4 coisas, né? Claro que não é, né? Eu acho que mais importante do que isso para mim foi a recuperação judicial, né? E foi um empréstimo lá e agora ter a SAF, né? Mas eu estou dizendo assim, para a gente brincar um pouco, dessas 4, Felipe, o ano não foi perdido por uma dessas 4 coisas aqui, qual tu escolheria? Pro coração, eu acho que o retorno do Wilson e as vitórias no Clássico tá muito bem pareada. São muito bem pareadas. Primeiro, vou enumerar. O retorno do Wilson. O Figueirense estava precisando muito de um líder dentro de campo, principalmente de um goleiro. O Figueirense, né, estava tendo problemas ali com o Rodolfo Castro. O Rodolfo Castro não vinha fazendo boas partidas com a camisa do Figueirense, né? E o Figueirense precisava de um goleiro urgente, né? O Júnior Rocha não confiava no Antônio, que era o reserva direto, tanto que o Antônio veio fazendo agora uma boa campanha no Sub-20, e aí, né, uma estratégia ali, até por um milagre, né, o Wilson acabou aceitando vir pro Figueirense. Então, isso foi muito. E as vitórias do Clássico também, né, pô, qual torcedor não gosta de ver o Figueirense, qual torcedor do Figueirense não gosta de ver o Figueirense ganhando do Avaí? Pode perder pro Camboriú, pode perder pro Metropolitano, pode perder pro Concórdia, mas não perde pro Avaí. Entendeu? Então, eu acho que isso vai muito pro coração. Mas se for pro geral... A gente tá com problema de conexão, Felipe. Deu um probleminha na conexão do Felipe, aí, enquanto não volta, o Deco. Enquanto não volta, passa do Ercílio Luz na sexta? Eu vou no jogo. Precisa ganhar de 1-0. Ganha do Ercílio na sexta? Pra final? Olha, se levar em consideração o retrospecto recente contra o Ercílio, tu falou? Isso. Contra o Ercílio. Ercílio Luz. Contra o Ercílio, eu já estava pensando lá na frente no Marcílio Dias, mas não. Eu não quero nem ver mais o Marcílio Dias na minha frente. Mas se passar do Ercílio Luz, vai ser um provável destino do Figueirense, né? O Marcílio, né? Então, eu acredito que, olha, sentimento de torcedor, daí eu não posso falar como lógica, sentimento de torcedor, vai passar. Ô, Felipe, tá me ouvindo, Felipe? Sim. Eu adiantei uma pergunta pro Deco ali, porque a gente perdeu o sinal contigo, mas pode concluir ali. Falando no geral, eu acho que a classificação sim das categorias de base foi mais importante, sim. Pro coração, foi aquele ali que eu citei, né? Tanto o retorno do Wilson como as vitórias do Clássico, mas no geral acho que o Figueirense estava precisando sim de uma categoria de base, e todo grande clube começa por uma grande categoria de base. Exato, porque daí a gente está falando de patrimônio, né? Exatamente. Ô, Deco, concluísse ali, Deco? Então passa pelo Ercílio. Passa, sentimento de torcedor. E vai estar lá? Vai na sexta? Vou. Ô, Felipe, Figueira passa sexta-feira do Ercílio? Passa pelo Ercílio e pega o Marcílio Dias na final. E se pegar o Marcílio Dias aqui... Bom, vai pegar, né? Se passar, vai pegar... Eu espero todos vocês aqui em Itajaí, tá? Agora é o seguinte, eu li nas redes sociais e eu achei muito interessante. Mais uma vez, lá tá o Figueirense precisando só de um gol. Isso é que é duro. Isso que é duro, né? Rapaziada, cara, eu quero agradecer muito vocês. Deu pra gente falar um pouco do Figueira, a gente desabafar um pouco, botar as nossas ideias. Nem sempre dá pra colocar tudo que a gente pensa, porque tem toda essa questão, preocupação com horário e tal. Mas eu quero agradecer, Felipe, ter disponibilizado esse tempinho aí com a gente. Eu sei que pra ficar numa live de quase 2 horas, 1 hora e pouca, né? 1 hora e 40 minutos, é difícil.
cara ficar na frente do celular ali 1 hora falando, imagina assistindo, né? Então eu quero agradecer a essa galera que ficou com a gente até agora, essa rotatividade, né, da audiência, enfim, quero agradecer a cada um de vocês. Felipe, muito obrigado. A gente vai fazer mais lives aí pela frente, não para falar só do Figueira, mas a gente para falar de futebol catarinense. Ano que vem, catarinense, pode contar comigo aqui para a gente divulgar mais o teu trabalho também. Tem Copa do Mundo chegando aí, quem sabe a gente faz uma live para falar sobre seleções, sobre a Copa do Mundo, enfim. Cara, muito obrigado por ter disponibilizado esse teu tempo aí precioso. Sou muito grato. No que precisar da gente também, conte com a gente. Seu boa noite aí pra galera. Boa noite, Jadson. Boa noite, Deco. E boa noite a todo mundo, né, também que acompanhou aí. Pô, cara, eu que agradeço pela pelo teu convite aqui, né, aqui nesse teu projeto. Eu sou total fã. Eu falei pra ti, né, lá no Twitter, lá, que sempre que eu podia, eu acompanhava, né, sempre aparecia pra mim ali, lá no meu perfil pessoal, né, que aqui a gente tá aqui no meu perfil profissional, né, do Amigos da Bola, que o pessoal aí segue a gente aí. Então, cara, muito obrigado, e sempre que tiver live aí, eu tô dentro, pode me chamar aí que tamo junto. Bora pro projeto. E, cara, ó, um conselho que eu te dou, joga isso pro YouTube, cara. Joga isso pro YouTube que vai dar bom. Obrigado. Eu tô feliz aqui porque nessa galera que entra, sai, eu tive o prazer de ver aqui o Rodrigo, cara, o Rodrigo Santos. Então, eu fico muito feliz também. que ele... exato. Então, eu fico muito feliz que ele ficou... Enfim, teve um tempinho aí para ficar vendo a gente aqui. Eu fico muito lisonjeado, Rodrigo. Enfim, talvez não esteja mais vendo, mas fico muito feliz. E foi uma audiência qualificada aí da nossa live. Deco, cara, quero te agradecer. Obrigado. Eu sei que tu não é muito disso, né? Mas eu queria muito trocar uma ideia contigo e te fazer também, fazer parte aí dessa minha diversão. Sabe, ô Felipe? Não tem nada aqui pensando em coisas altas, futuramente, trabalho, não. Isso aqui é diversão. E eu quis convidar o meu irmão para compartilhar também com ele essa diversão. Deco, obrigado, cara. Lisonjeado também com a tua participação. Teu boa noite aí para a galera aí. Boa noite, Felipe. Boa noite ao Manão. Eu fiquei surpreso e muito feliz, né? Até porque eu não tenho Instagram, então tive que me utilizar do Instagram do meu irmão aí para poder participar dessa live contigo, Felipe, com o Manão. Fico muito feliz, assim, a visão que vocês têm. Uma pena que a visão do departamento de futebol do Figueirense não leva... eles não conseguem ter essa visão do torcedor, parece, né? Mas, enfim, como a gente já conversou bastante na live, não vou me adentrar nesse assunto. Agradecer o teu convite. Boa noite ao pessoal também que ficou na live esse período todo aí. Provavelmente me batendo virtualmente, porque às vezes... Falei de um jogador aqui, acolá, que o pessoal gostava ou não gostava. Então, enfim, essa é a vida de vocês. Daí eu levei um pouquinho dessa vida agora. Sabendo que eu posso tá sofrendo virtualmente, às vezes alguém querendo falar, esse cara tá falando asneira aí. Mas, enfim, agradecer ao pessoal também que ficou na live esse período todo, né? E se tiver mais convites, com certeza eu vou aceitar. Coisa linda. Ô Felipe, Deco, eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte. Quem nunca foi chamado de quebra-tudo Figueira não sabe o que é ter muito orgulho. Ó, um beijo no coração de vocês. Obrigado à galera que ficou até aqui conosco e a vocês também. E no que precisarem de mim, vocês mandam nesse coração. Um beijo e um abraço a todos. Valeu! Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.